Fala galera, mais um Tá na Planet no ar. Então, eu, Lucas Alenquer, hoje mais uma vez muito bem acompanhado de Natália Lagrota e Milena Carvalho. E hoje a gente vai falar sobre o último ranking que saiu a respeito do Canadá, e o ranking que engloba vários países do mundo. Novidade, né? O Canadá sempre presente aí nos top 10 melhores países do mundo para se viver. E o Canadá foi eleito dessa vez o segundo melhor globalmente, só perdeu para a Suíça. Mas em relação à qualidade de vida, o Canadá foi eleito number one, foi o primeiro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E alguém gostaria de começar? Bom, eu queria primeiro explicar o que é que abrange, né, essa classificação. Quem foi que fez esse ranking aí? Foi uma pesquisa conduzida pela US News e World Report. Uhum. Essa pesquisa, né, foi baseada em vários fatores: acessibilidade, mercado de trabalho, estabilidade econômica, facilidade familiar, igualdade social, estabilidade política, segurança, qualidade dos serviços públicos, como escolas e hospitais, acesso a lazer e educação. Então, assim, eles fazem todas essas avaliações e o Canadá acabou ficando em segundo lugar. Ele teve, como o Lucas falou, né, primeiro lugar em qualidade de vida, segundo lugar como segundo melhor país do mundo para se viver, em quarto lugar no quesito níveis de igualdade de gênero, direitos humanos, liberdade religiosa e confiabilidade. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar sobre isso, exemplificar as nossas experiências. Em resumo, foi muito bem aí, né? Não, o Canadá foi muito bem. Tá fazendo ótima figura aí. Não nem vai saber por onde começar. Não é? Mas vamos começar do começo, né? Então, vamos lá. O que a gente pode eleger aí como primeiro tema aí, talvez? Porque é muito complicado, né, a gente pensar, o que é um melhor país para se viver, sabe? Primeiro porque eu acho difícil alguém passar por todos os países e ir vivendo em todos eles e tentar... Não dá, né? Assim, você pode ter experiências, né, um pouco daquela tua primeira... Exato, de viagem, ou às vezes você conhece alguém que já passou por lá ou mora lá, né? E aí você pode ter, talvez, uma percepção, né? Sim. Mas eu acho que o que dá, respaldo, peso para esse tipo de resultado, né, de pesquisa, que engloba, sei lá, eles entrevistaram cerca de 21 mil pessoas, né? E isso de maneira global, quando a gente para pensar, é representativo, Sim. né? Mas... Por outro lado, né, a gente pensa, poxa, o Canadá eleito mundialmente o melhor em qualidade de vida. E o que seria qualidade de vida, né? Porque, às vezes, para você pode significar uma coisa, para mim outra, né? O que você, Natália, o que você pensa a respeito? O que é qualidade de vida para você? Eu acho que, assim, tem que ter segurança. Você viver num lugar onde você não pode sair, um lugar que é bonito, que você não pode aproveitar dos espaços públicos. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Segurança. O custo de vida também, eu acho que é muito importante, porque, né, você poder não só viver, mas você se divertir, você, né, não só pagar contas, mas poder viajar, enfim. Eu acho que essas são as duas coisas mais importantes. Claro que tem a questão da saúde também. O serviço, O né? serviço da saúde, isso é muito importante. Então, serviço público. Acessibilidade, transporte, hospital, escola, educação, né? É um conjunto, né? Quando a gente vai falando, aí vai dizer, não, isso é mais importante, mas aí se embolando. E a gente vai se embolando. Que droga, esqueci esse, né? Tem até uma informação interessante sobre educação que eles falam aqui, eu sou cega, tá, gente? Eu odeio também, usar tá? óculos. Então, não, mas eu não gosto de bem-vindo ao clube. Eles falam uma coisa muito interessante aqui sobre a educação, né? Que a população canadense foi considerada uma das mais educadas do mundo, com escolas públicas de qualidade e incentivo à leitura. Então, no final das contas, eles também falam sobre a receptividade do canadense, sobre a gentileza, sobre o tratar. Então, que está diretamente ligado à educação. Cara, mas isso eles são feras, né? Porque, assim, o que eles mais fazem é receber a gente daqui do mundo inteiro. Então, eles são preparados para acolher todas as culturas do mundo. Porque se você quer conhecer a gente de outro mundo, não quer viajar, não pode viajar para outra cidade, para outro país, vem para aqui. Porque aqui você vai conhecer
o mundo inteiro. Por falar em mundo inteiro, só para saciar a curiosidade, aí eu já sei que tem gente perguntando, né? Vou listar aqui um pouco do ranking, né? Só para entender, peço ajuda sim, aqui quem é que vem? aos meus universitários aqui no celular, tá? Em primeiro ficou como o melhor país, aí depois a gente pode até imaginar que tipo de outros critérios eles estão usando, né? Mas o primeiro foi a Suíça, em segundo o Canadá, a gente já mencionou. Em terceiro, eu vou dizendo na ordem até o 10º, tá? Foi a Alemanha, depois a Grã-Bretanha, Japão, Suécia, Austrália, Estados Unidos, França e Holanda, tá? Esses foram os top 10 aí Nossa, do a ano Holanda de... ficou em 10º. Pois é, então... E será que dá para tirar alguma conclusão desse ranking aqui? Alguma surpresa? Algum país aqui que possa ter surpreendido a vocês, que em teoria não deveria estar aí? Ou outros que estão fazendo falta aqui nesse ranking para vocês? Brasil, 2. E 58º lugar. Não, gente. É verdade, tá? Assim. É mentira, não. É sério? É verdade. 58º foi a colocação do Brasil. 58. 58. Nossa, rumo ao número 1, quem sabe, né? Bom, Não Difícil, não recebi né, apoio gente? aqui desse meu comentário. Bom. Tá? viemos pro Canadá, né, gente? Mas, olha, é surpreendente, assim, a gente tem aqui representantes, 2 da América do Norte, no caso, Canadá e Estados Unidos, um da Oceania, né, a Austrália, uma da Ásia, o Japão, e os outros, e o restante são países europeus, né, Suíça, Alemanha, Inglaterra, França e a Holanda, né. E aí, vamos lá, Natália, você tocou um tópico bem interessante. Foi o primeiro, acho que talvez aquele que mais possa te sensibilizar, né? O aspecto da segurança. Né? E quando eu olho para isso, eu vejo, poxa, 4 ou 5 países do top 10 do mundo são europeus e eles estavam passando por alguns problemas em relação a terrorismo, a ameaça. Às vezes nem muito o risco em si, mas o medo, né? O medo. Sabe? Então, como é que você enxerga isso? Bom, aí são duas coisas, né? Primeiro porque quando você fala de terrorismo, isso vai me levar completamente para esse lado também dos imigrantes, do número de pessoas que vêm desses países que são ditos como países que estimulam essa questão do terrorismo. Mas, assim, quando eu digo de segurança, eu falo com relação a isso, mas também a gente não estava acostumado com essa coisa de terrorismo no Brasil. Não existia isso pra gente, esse tipo de terrorismo. A gente tem Hoje outro, tem outros terrorismos. A gente tem um outro particular nosso. Praticamente. Mas, assim, quando eu falo da segurança, que eu até já falei aqui, acho que no outro programa, de você poder sair à noite, né? Eu sou mulher, não me sinto, assim, intimidada. E posso sair à noite, voltar independente do horário e sem me sentir, sabe? Ai, meu Deus, será que tem alguma coisa? As ruas aqui são escuras, eu acho que eu também já falei exatamente isso, assim. São escuras e você não... Isso poderia ser mais um fator para você se sentir inseguro, né? Ameaçado. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo sempre a cidade com muito policiamento. Eu vejo viaturas, eu vejo policiais nas estações de metrô, nas ruas, então assim, sabe? O tempo todo parece que tem um óleo ali, né? Onde está o óleo, ele está sempre ali, não é difícil encontrá-lo, né? O policial. Então assim, eu me sinto super segura. Com relação a essa questão do terrorismo, a gente já vai tocar agora? Pode, fica à vontade para falar, se quiser. Eu acho fantástico, isso eu acho uma coisa realmente muito admirável. Eu tô falando de Montreal, eu sei que o Canadá todo tá aberto para isso, mas assim, especificamente de Montreal, que é a minha única experiência, a gente recebe aqui pessoas do mundo inteiro e tem muita gente, muito muçulmano aqui. Sim. E as pessoas ficam nessa coisa generalizando, né? Muçulmano, violento, terrorismo. Não é bem isso. Mas eu acho impressionante como a gente tem um número muito significativo de pessoas da religião, né, muçulmanas, e a gente não fica vivendo essa coisa da insegurança do terrorismo. Nós tivemos, assim, colegas, nossa sala era composta por mais da metade Você estudou aqui, né? Estudei aqui. Diga. Mais da metade da sala era muçulmana e Interessante não há problema. Isso, porque quando você estava falando de segurança, além de citar algumas situações, né, sobre a rua ser escura, você não se sentir intimidada com isso, eu acho que o que é mais interessante pra gente é quando a gente vive uma realidade dessa e você enxerga no outro o conforto,
Por exemplo, eu já passei por algumas situações dentro do metrô que alguém chegou gritando, fez alguma zoada e a minha reação automática é me assustar, é me espantar. Acostumada, né? Assim. Acostumada Já é o trauma, assim, né? já O é reflexo. trauma. É normal. E as pessoas, assim, eu comecei a perceber que as pessoas estavam serenas no metrô. Então, você começa a enxergar o outro, você começa a ver, por exemplo, poxa, será que eu posso utilizar meu celular aqui? Mas está todo mundo com o telefone na mão, né? Aí você tá assim, poxa, eu tenho colegas muçulmanos, mas a gente encontra com muçulmanos o tempo inteiro em todos os lugares e eles são atendentes, eles são clientes e todo mundo vive em harmonia, sabe? Com São a sua motoristas de cultura, ônibus. com a sua diversidade. Tem muito do estereótipo, né? Isso. Então, no Brasil, quando a gente pensa na violência, queira você ou não, você já tem uma imagem daquele aí, aquele cara virando ali a esquina pode ser Ele bandido. pode ser um bandido, sabe? exatamente. Quando o bandido maior pode estar de terno e gravata também, E geralmente né? está, né? Pois é. Então, e não tem nada a ver com religião, né? Então, quando a gente fala do muçulmano, Eu acho isso uma coisa tão delicada para se tocar nessa coisa, assim, porque eu fico pensando, se essa fosse a minha religião, assim, como isso ia me afetar profundamente? não. Né? Essa coisa, assim, do... E foi muito interessante essa coisa Que a do tua preconceito, crença né? embutir algo que, sabe, Não combina. né? Mas é porque eu me lembrei que a gente teve um colega lá no escola. college, na escola, e ele super muçulmano, assim, né? E Fervoroso. fervoroso. De Praticante. uma enfim, família tradicional. super tradicional, é. Uhum. E aí eu perguntava pra ele, né? Pedia pra ele me explicar, assim, como é que era essa coisa, como era pra ele, assim. E ele falava e eu via nos olhos dele de como era difícil pra ele a Ele ideia sofre. que o mundo tem, né, do terrorismo vinculado é muçulmano, é terrorista. É porque é fácil, né, você, de certa forma, você imaginar, pelo menos na minha opinião, né, uma imagem de algo que é o ruim, que é o perigo, algo que é visualmente diferente de você, né? Talvez isso seja bom para te isolar e te bota numa zona de, ó, eu tô do lado do bem, eu tô do lado do que é certo, né? E isso realmente é algo que, bom, isso é até tema para outro programa, né? Que, inclusive, entre os critérios para avaliação, né, eles citaram que a bandeira que o Canadá levanta da não discriminação sexual também contou pontos para o prêmio. E aí a gente já entra numa outra questão, né? O diferente, a questão do diferente é a cultura de outra pessoa, A religião. é isso, é a religião, é a orientação sexual. O Canadá, ele é conhecido pelo seu aspecto liberal, né? Assim, já de anos, aí de décadas que ele sempre propõe, né? Ou pelo menos tenta, né? Dialogar ou impor algo que seja a aceitação, por mais que você talvez não concorde, né, ou siga uma outra linha de pensamento, né, isso não quer dizer que o Canadá também todo mundo pense igual, né, Sim. a gente também é bom deixar isso claro, né, mas Uma tendência, né? Assim, mas é um fato aqui, é público e notório que as pessoas têm uma preocupação, acho que muito grande, antes de mais nada, em respeitar o seu espaço, a sua crença, o seu momento ali de ser o que você quiser, né? Ser, assim. Então, eu vejo o Canadá muito interessante, porque quando a gente olha para esse tipo de ranking, né? Você vê países da Europa, provavelmente fora do top 10, eu também li um pouco mais a fundo antes, né? Tem os países nórdicos, né? Que são sempre muito conhecidos também pela qualidade de vida, né, como exemplos, mas também existe esse aspecto também de tentar impor políticas, né, mais liberais, de maior aceitação, né, e não sei será que isso teria alguma consequência com o fato da gente não ver tanto tumulto social nesses países, ou crimes ligados a ódio nesses países, ou não? Eu só estou falando viagem aqui. Bom, eu acho que tá tudo tão interligado, né? Porque assim, quando eu li aqui mais cedo, o que levou o Canadá, né? Todos os serviços, por que o Canadá conseguiu ocupar o segundo lugar, o posto de segundo melhor país para se viver no mundo? Quando você pensa em confiabilidade, em segurança, em educação, é tudo tão interligado que seria muito difícil, né? Eles andam atrelados, por exemplo, você fala da confiabilidade,
da diversidade. Eu chego num banco, por exemplo, ele sabe que eu não sou residente, né? Ele sabe que eu não sou quebecois. Tanto que eu brinco que as pessoas falam comigo geralmente graças. Elas olham pra mim e falam graças. Com essa coisa bem latina. Bem latina. Você tem uma cara meio de colombiana mesmo. Pois assim, é. Eu diria, E é assim, verdade. uma vez que eu chego, e eu já passei por situações dentro de um banco, né, vamos assim dizer, dando uma proporção máxima a isso, de precisar fazer um depósito de um cheque que tinha um valor significativo, estava no nome do meu marido, e quando eu fui depositar, ele falou, olha, isso tem um prazo de 6 dias, 4 a 6 dias para poder entrar, a gente precisa falar com a empresa. E aí eu falei, não, mas eu preciso desse dinheiro, eu preciso pagar meu college, expliquei. E simplesmente a história que eu contei para ela, ela acreditou, ela me deu esse voto de confiança, eu consegui resolver o meu problema, né, que eu deveria pagar no dia seguinte o meu college, e ficou tudo certo, mas foi uma situação que me chamou muito a atenção. Ou você é muito boa de história, né? Não descredibilize. Não, mas você também é, né? Quem não tem dinheiro conta história, né? Fala, um bem. grande filósofo no Brasil fala isso. Não, mas eu acho também, eu acredito nisso que você fala, assim, a busca por tentar deixar as coisas assim mais leves, né? Então, resolver para não ficar com a pendência. Você para pra pensar que a sua palavra ela tem um valor, gente, isso pra gente que vem do Brasil, onde as pessoas falam ao vento, assim, né, as coisas, isso é muito importante, tem um peso muito bom. Isso me faz lembrar do meu primeiro dia aqui no Canadá. Tá? Se seu primeiro dia, né? Foi o meu... história, né? Pior que é, tá? Por incrível que pareça. Talvez por ser o primeiro, acho que marca muito. Né? Mas você veja, você acaba de chegar, você tá ainda meio que perdido, olhando as coisas, e você compra o cartão do metrô. Então você vem com o dinheiro contado, né? Você, bom, quanto que é bom, você lê tudo, né? É bom ter alguns dólares americanos, porque aí é fácil de trocar. Eu tô falando de 10 anos atrás, gente, tá? Então, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então, você estava indo ali. E aí eu comprei no guichê o cartão, o passe do mensal. Então, daqueles 100, 200 dólares que eu tinha, 70 já foi ali no cartão. E o resto, sei lá, né? Eu vou procurar um lugar para comer, um hotel, não sei, né? Táxi, né? E beleza, e aí eu entro na estação Berry-UQAM, vocês devem conhecer, quem não conhece, é uma das maiores aqui de Montreal, que interliga... Que é onde fica a Biblioteca Central. Interliga várias linhas, né? E tô eu lá andando, beleza, entrei, caramba, funciona e tal. Passe mensal, né? Eu do Rio não sou acostumado a isso, não era, né? E aí, beleza, vou botar o cartão no bolso. Mas o que aconteceu? Eu tava subindo a escada rolante, caiu. O cartão escorregou e pum, caiu dentro da escada. Entre o vão de um degrau e o outro. Nossa, o primeiro dia. Cai, você continua na escada rolante, assim, subindo, só olhando para trás, desesperado, né? Eu falei, pô, choro, eu grito, eu aviso o quê? Eu aviso em português, vai ajudar o quê? Né? Eu tenho que falar outra língua. Então, primeiro dia, lembra disso. Aí, putz, cheguei lá em cima e meu cartão parecendo cada vez mais longe, sabe? Aquela imagem assim. Aí eu, cara, o que eu faço, né? Aí, voltei no guichê, pelo amor de Deus, eu... com todo o meu inglês, francês ali, né? Eu my card, fall, lost, please. Então foi uma coisa meio... Eu imagino que, na minha cabeça, eu tava falando perfeitamente, mas eu imagino como é que o rapaz, né, ou a moça, né, recebeu aquela mensagem. Mas ela entendeu a mensagem, né? Eu tava ferrado ali. Né? Aí, o que aconteceu no final? Ele, olha, espera um pouco. Eu vou chamar um policial. Aí vem uma policial mulher, tá? Cabelo preso, toda bonita, toda aparentada lá, né? Policial. Chegou, o que foi? Aí eu comecei a explicar. Cara, eu acabei de... Meu cartão caiu. My card. Aí eu misturava, putz, não tá dando. Vou tentar o francês. Ma carte. Perdi. Tombé. Ela... Aí, e a mão apontando pra lá, né? Aí ela parou assim e falou, olha, não se preocupe. Agora eu não vou poder olhar o seu cartão e tratar o seu problema. Mas, porque agora era tipo hora do rush, muita gente passando. No final do dia, eu vou parar a escada e a gente vai arrancar o cartão de lá. Mas ela falou assim, eu acredito na sua história, tá? Aí ela tirou do bolso, tá aqui um ingresso para você ir para casa e tá aqui um outro ingresso para você voltar aqui amanhã de manhã.
E aí você apanha o seu cartão. E aí você começou a chorar. Não, Gente, essa não. boa vontade é Aí- maravilhosa, né? maravilhosa. Aí eu entendi, peguei, e aí vê, né? Ela acreditou na minha história. E eu também acreditei na história dela. Sim, claro. Né? Muito E legal. aí fui pra casa, agradeci, peguei e voltei no outro dia. Eu não ia acreditar na história dela se fosse no Brasil. Pois é. E adivinha o que aconteceu, né? Bom, não precisa nem terminar a história. Então, vai muito disso, né? E você, de fato, isso que você falou, Milena, corrobora muito, porque as pessoas aqui acreditam naquilo que você fala, né? E qualidade de vida, para mim, pelo menos, mais do que até segurança em si, é você poder se sentir à vontade de confiar e poder ouvir outra pessoa que nunca te viu na vida. Assim, eu acho Gente, eu isso tenho várias histórias. fantástico. Eu tenho várias situações assim que eu passei em banco, principalmente uma vez. Eu fiz Teu uma- problema é banco, eu realmente, fiz uma né? remessa Eu tô vendo. bancária. Essa menina... Porque eu sou a pessoa que administra a casa, sou eu, né, gente? Então, Entendi. enfim. Dólares Não, passando, foi muito claro. interessante essa história também, porque eu estava fazendo o meu curso de francês, então eu não sabia me comunicar muito bem. Não que eu saiba, mas eu era bem pior. E aí, eu tinha feito uma remessa bancária, a remessa não tinha entrado ainda, o dinheiro não tinha entrado na conta, né? Eu tinha trazido o dinheiro do Brasil para o Canadá, não tinha entrado na conta, e eu fiquei muito preocupada e tal, já tinha passado do prazo, fui perguntar à senhora do banco. Cadê os Se ela meus tinha 500 como me mil ajudar. dólares aqui que eu fiz o depósito? Pois é, perguntei, ela disse, peraí, só um momento. Aí, não, seu dinheiro entrou e tal. Quando ela falou, não, tá tudo certo. Quando eu puxei o extrato, tinha 42 mil dólares. Oi? Tinha 42 mil dólares. E aí eu liguei pra Lucas, Lucas, tira uma foto disso aí pra gente guardar o resto da nossa vida. Ele tem. Ele tem, mas assim, o meu desespero foi tanto que eu falei pra ela, moça, entendeu? Esse dinheiro não é meu. Eu vim do Brasil, esse dinheiro não é meu. Por favor, eu não fiz isso. Mas se Assim, você quiser deixar, pela minha honestidade... Não, mas assim, foi muito interessante, porque eu falei pra ela, eu expliquei, eu falei, eu não quero problema, eu sou imigrante, eu sou estudante. Ela, mas será que não foi alguém que mandou? Eu falei, não, ninguém me mandou esse dinheiro, porque as pessoas não têm o meu código do SWIFT e tal, que é um número pra você fazer esse tipo de transição. E assim, esse dinheiro ainda ficou na minha conta uns 3 dias, provavelmente eles devem ter rastreado. Gente. Ela deixou o valor exato na minha conta, que eu tinha dito pra ela. E logo depois, provavelmente, o dinheiro deve ter voltado à conta de quem deveria. Mas, o que eu acho interessante aqui, pelos serviços que eu consumo, eu acho que isso é qualidade de vida. Quantas vezes no Brasil eu tentava falar com uma operadora de celular, eu passava horas aqui, aquilo me irritava. Então, assim, eu precisei ligar para alguns serviços também, e eu, assim, naquele instinto automático de você já tá irritada e achar que Vou aquela reclamar, pessoa né? vai lhe Vou passar para reclamar. trás, você já liga no costume de esbravejar. E assim, quando eu ligava, já ligava naquela intenção, e a pessoa, não, tá, tudo bem, senhora, tudo bem, resolvido. E aí Resolvido? Você não... E aí você fica meio sem entender o que está acontecendo, até você se dar conta que, de fato, você vive em um país desenvolvido, onde as pessoas se respeitam, onde existe educação, né? Inclusive, nesse ranking... Onde existe dinheiro, né? Que nessa fica matéria- circulando, assim, às vezes cai na tua conta. Nessa matéria, eles falam que 99% dos canadais são alfabetizados. Dos canadenses. Desculpe. Dos Dos canadenses. canadenses, quantos tem? Dos canadais, veja bem. Os canadenses têm Quantos- no Canadá. Tem sempre a margem de erro daí da pesquisa, né? Por isso que deixou Mas- 99,9. Pode ser, mas assim, é muito incrível isso, sabe? Assim, a gente tem que, pra gente reconhecer que pra gente se surpreender com esses serviços, né, com o retorno que a gente tem do mundo exterior, a gente precisa realmente entender por que isso tudo acontece. E é de fato pela educação, pelo serviço, pelo investimento, pela política de segurança, pelo transporte público e tantas outras coisas que lhe trazem qualidade de vida. Vocês contaram 2 histórias e você falou da honestidade. Na verdade, vocês estão assim, né? Nessa coisa da honestidade. E quando eu cheguei aqui, desde que eu cheguei aqui, eu já perdi a minha carteira 2 vezes. A carteira, que não tinha dinheiro, porque eu nunca andei com dinheiro, eu sempre ando com cartão. Já é o costume, Mas né? assim, já tinha o cartão do ônibus, né, do metrô, já mensal. E a primeira vez eu perdi, eu fui numa vendinha, num mercadinho que tinha perto da minha casa, pra comprar algumas frutas. Acabei na loucura deixando lá. E cheguei em casa e fiquei pirada. Voltei nos lugares, não perdeu aqui não. Uma semana depois. Ligam pra mim,
do banco, dizendo assim, olha, Natália, uma pessoa achou a sua carteira e viu, olha só, ela achou a carteira. Ela viu qual era o meu banco. Ela ligou para a central do meu banco, ela passou o meu nome, o banco pegou o telefone dela, ligou para mim, porque eu não podia, por medida de segurança, passar o telefone, né, meu telefone para a pessoa, que entrou em contato comigo, me deu o número do cara, eu liguei pro cara e era no mercadinho, né? Eu falei, nossa, muito obrigada e tal, fiquei super feliz. Eu falei, gente, que ótimo, nunca mais vou perder, perdi de novo. Mas aí já perdeu relaxada. Posso dizer uma coisa? Perdeu relaxada. Eu nunca fui de perder absolutamente nada na minha vida, assim, sempre fui muito cuidadosa. Mas cheguei aqui e falei assim, é tudo tão seguro, né? As pessoas são Daqui a pouco o banco vai me ligar aqui e eu vou saber onde é que eu vou encontrar. Aí eu deixei no ônibus. E eu vi o ônibus indo embora. Eu falei, caramba, tá ali no ônibus. E aí eu tive que entrar no outro ônibus, eu não tinha como pagar, não tinha nada, não tinha carteira, não tinha dinheiro, nada. Ela deixou eu entrar, olha, aconteceu isso. E dei um prazo de acho que era uma sexta-feira, enfim. Fui na central, lá na Berri, na estação. E tava lá. Minha carteira. Que legal. Todinha. Eu acho isso maravilhoso. Gente, imagine você perder uma carteira numa cidade gigante e você conseguir encontrar. E o teu cartão lá do... Tudo impecável. Tudo lá dentro? Tudo lá dentro. Absolutamente nada foi tirado, movido, usado. Que bom. Um outro ponto, quando eu precisei viajar, eu já estava em Montreal, já tinha chegado em Montreal, cheguei em junho de 2016. E aí, em novembro, eu fiz uma viagem. Não, em setembro, eu fiz uma viagem. Nem tinha tanto tempo assim, morando no Canadá. E eu fui pra Croácia, pro casamento de uma amiga minha. E eu lembro muito, assim, do meu sentimento de querer muito voltar pro Canadá. Pela gentileza das pessoas aqui. Porque eu não encontrei um povo tão receptivo na Croácia. Te maltrataram, mas né? assim, não, eles são bem secos, né? Pelo menos a experiência que eu tive. E eu tinha pouco tempo, uma coisa que me chamou a atenção, eu tinha pouco tempo aqui. Mas eu já senti essa diferença. Então, eu fico pensando, na época, né, principalmente que eu tinha chegado aqui há alguns meses, fiquei pensando, poxa, que bom eu tô sentindo isso, né? Que bom que eu quero voltar para esse lugar. Que bom que eu vou ser recepcionada de novo com um sorriso, que eu vou levantar do metrô e a pessoa... e a senhora, mesmo sabendo que ela tem muito mais idade que eu e que para mim não custa tanto, ela vai sorrir para mim como forma de gentileza. Então, eu acho que tudo isso deixa a vida muito mais fácil, muito mais simples. Verdade. Venham pro Canadá. É verdade. Venham, vale a pena. Aí a gente falou em segurança, a gente falou em confiança, né? Educação. E em relação à educação, vocês tiveram a experiência aqui também. Gente, educação. Assim, a gente teve a experiência, mas a gente também escuta muitas outras histórias de experiência. Mas a gente está falando de educação de cordialidade ou educação, o estudo, né? Assim, o apreço aos estudos, a pesquisa. Eu acho que de tudo um pouco. De tudo um pouco. Primeiro que a educação ela é gratuita, mesmo você sendo imigrante, né? Você tendo um filho... 5 anos, a partir dos 5 anos ele vai para a escola. A educação pública aqui é um sistema que abrange a maior parte da população mesmo, né? Exatamente. Então, eu já acho que já é um diferencial. Mas eu acredito, um amigo nosso contou recentemente uma história do filho dele, que é um adolescente. Ele tem 16. Vai fora, Chigano. E ele... não, mas é muito interessante isso. Não tem tanto tempo que ele conta essa história. E ele falando que ele tá na fase de paquerar as menininhas e que ele queria... Fase boa. Queria tá paquerando as menininhas e ele resolveu participar de um filme que estava rolando na sala e tal. Ele seria o ator. E aí ele falou, pô, é uma história, né, que rola um crush com uma menina e tal, vai ser bacana, vou ficar famoso na escola. Inédito esse Só que ele teve a brilhante ideia e informou aos pais que ele sugeriu aos amigos de sala que eles podiam fazer esse mesmo vídeo, ao invés de ser com um menininho e uma menininha, que podia ser com 2 meninos. Uma história de um crush entre 2 meninos. Um menino de 12, 14 anos de idade. Imagina pra gente, o pai, inclusive, que contou essa história, contou se divertindo, dando muita risada. Ele disse que rolou um debate, logicamente, em casa, falando, poxa, você quer pegar as meninas? Você quer paquerar? O pai era brasileiro? Sim. Você quer paquerar as meninas, mas será que isso vai ser bem visto? Será que você vai ficar bem visto na escola?
No final das contas, foi um sucesso. Ele adorou fazer, logicamente, não teve selinho, nada do tipo, né? Era mais a intenção. Mas partiu dele, os amigos dele não encararam isso de uma forma intencional, né? Como se ele estivesse escondendo ou camuflando alguma coisa. Foi muito bacana, disse que foi um efeito muito positivo. Ele se sentiu muito bem, já que a ideia partiu dele, inclusive ele que foi o ator, né? Então, assim, eu achei muito maravilhosa essa história, eu achei muito diferente pro que a gente está acostumado. Porque no Brasil isso seria bullying, certo? É porque aqui as pessoas elas não estão preocupadas, sabe, com quem você dorme, com quem você ama, sabe, e com que cor é seu cabelo. Elas estão se preocupadas com coisas mais importantes, né? Isso nada diz isso também sobre você. Isso também vai muito da própria educação em sala de aula, né? Eu acho que eles encaram esse tipo de assunto que o Brasil, assim, eu vejo esse há muito pudor, né? Ai, não é o momento de falar disso agora, né? Quando você crescer, talvez a gente fale. Mas aqui a abordagem ela é bem, né, clara, acho que é bem transparente, sabia? né? Vamos, às vezes eu sei que as escolas têm esse tipo de política, né? De alertar, olha, cuidado com quem, se você vê alguém que está rondando a escola, avisa, sabe? Não é porque tem alguém que faz maldade. Eles, às vezes, podem dizer realmente o que pode acontecer. Para raptar criança, não sei o que e tal, sabe? Tráfico de humanos, não sei o que. Sabe, eu acho isso muito esclarecedor. Às vezes, para a cabecinha da criança, não sei como exatamente, até que ponto eles explicam tudo, né? Sim, mas as crianças, eu vejo, elas abordam esse tipo de tema, né? Às vezes choca o pai no primeiro, mas para ela que está vivendo e vê o grupo, a professora, todo mundo... Que vive outra realidade, porque eles são muito mais locais do que nós. Encara com naturalidade, né? Então, eu acho que isso vai um pouco se uma pessoa que passa por esse tipo, ou já passou por esse tipo de discriminação, ou medo, receio, em outro país e vê o Canadá, né, e faz esse contraponto, eu acho que realmente concordaria com o resultado dessa pesquisa em relação a propor a liberdade, a igualdade de gênero, esse tipo de coisa. Eu acho que é por isso que, eu acho que inclusive, esse é um peso importante para as pessoas que são casais homossexuais, que escolhem o Canadá também como, acho que isso pesa. Você poder chegar... porto seguro. Sabe? Você chegar num lugar onde você não vai ser visto como nada além de um casal. Né? Nada além disso. Um casal que se ama, que se respeita. Eu tenho uma esposa e nunca passei por nenhuma situação constrangedora aqui de preconceito. Pelo contrário. Eu achava interessante que no Brasil, quando a pessoa não era preconceituosa e sabia... fazia uma surpresa do tipo assim, sabe? Como se fosse, parabéns. Pitoresco. Sabe? Nossa, isso não existe aqui. Tem esposa? Ok. Tem esposa? Ok. Pronto, passou. Até o nosso amigo muçulmano foi lidou verdade. muito bem com a informação. Quando ele soube, ele ficou... ele achou que era brincadeira. Ele achou que fosse brincadeira. Não é verdade. Também ele é novinho, né, gente? Bem novinho. Ele é bem novinho. Mas quando soube, ficou assim... super tranquilo, chegou aí lá em casa, né, conheceu o marido. Se tornaram amigos. E foi assim, sem nenhum problema. Eu acho isso fantástico. Maravilhoso, também acho. E aí, gente, seguindo aí nosso tema qualidade de vida, que outros atributos que a gente teria... Será que a gente tem perguntas? Não sei. Temos anotado alguma aí, produção? Então vamos lá, vamos puxar a pergunta aqui que foi anotada aqui da produção. A produção está passando uma pergunta aqui pra gente. Vamos lá. Deixa eu ler aqui rapidinho. Em termos de qualidade de vida, o que o Canadá proporciona de mais importante para vocês? Se você puder resumir com uma palavra só, acho que fica mais desafiador, hein? Então eu vou dizer. Uma palavra só? Vamos só. Como é mesmo? O Canadá proporciona que pra ele você? De mais importante. Eu acho que... Vou ser bem assim, sabe? Simples. Uma palavra. Tá floreando demais. Transporte público. Usou duas já, perdeu. Desculpa, transporte. Vai. Gente... Não pensou ainda? Não, eu vou lhe ser muito sincera. Pra mim, nada ganha segurança. Segurança. Pra mim, nada ganha. Eu usaria... Eu tô aqui por isso. Eu usaria, para fugir um pouco aí do chavão, né? Eu usaria planejamento. Vai, Complexo, diga. Não, velho. Vai, Lucas. Porque eu acho que foi o país que me acolheu, né? Qual é e onde você pode, se quiser,
se tornar o que você bem entender. Maravilhoso. Basta você planejar e buscar a... Pode mudar? Não, eu quis sair da história faz o take 2 aí. Eu quis sair da Natália, história da segurança. o que de mais importante a qualidade de vida no Canadá pode proporcionar para você? Eu sei que eu te peguei de surpresa agora. Pode responder. Lucas, a primeira palavra que me vem é planejamento. Ah! Que coincidência. Não, Vocês são ridículos, fugir, pra né? fugir da segurança, eu falei do transporte, porque isso é uma coisa que eu adoro aqui. Diga. Eu não precisa usar carro, assim. Eu acho que tem as facilidades, você sabe, eu sei, né, aquela coisa toda, mas assim, gente, você conseguir fazer tudo com transporte, com agilidade, com praticidade, com simplicidade, já O que foi. você chama de agilidade? Porque assim, bom, eu vim do Rio, passei por São Paulo, Ai, sabe? Lucas, já- A gente sabe que trânsito é aquela coisa meio, né, caótica, Por exemplo, né? O que você chama de agilidade? da minha casa, eu moro na mesma linha do centro ali, a linha verde, Metrô. metrô. Eu levo 10 minutos. Pra ir metrô aonde? pro centro, da minha casa pro centro. E você, menina? Gente, isso é fantástico. Eu levo um pouco mais porque eu preciso pegar um ônibus, né? Nath já mora bem... Ela vai andando pro metrô. Já morei a 3 minutos do metrô também. Realmente é uma praticidade incrível. Não, mas o melhor de tudo, você sabe o que é? É que você vê o horário do ônibus. Você não fica Sim. lá esperando, você não sabe se... Que entra no vou teu ficar lá. planejamento. Aí, ó, planejamento. Olha aí. Eu tá disse vendo? o quê? Planejamento. Você já pode planejar que hora você vai chegar atrasado. Ó, vou chegar atrasado, mas às 10h37 Isso. você tá chegando lá. Você é notificado. Se você tá pegando, aí você pode ver no aplicativo se a linha teve algum problema no metrô, enfim. Então, você tem como ver isso. No ônibus, não, né? Sim, você é muito bem informado aqui das coisas, né? Eu acho o Canadá um lugar incrível. Eu sou muito suspeita para falar daqui. Eu realmente me encontrei. Inclusive, eu amo minha terra. Eu sou muito... Meus amigos falavam muito, né? Você é muito barrista. Como é que você vai sair? Você vai se desvincular disso aí e tal. E engraçado que eu vim para cá. É o primeiro país que eu, de fato, tive a experiência de morar. Fora do Fora, Brasil. sim. Tá bom. Fora do Brasil. E não... Eu falo com as meninas, eu falo, ai, não tô com saudade. Eu me sinto um pouco mal, às vezes, por isso. Ah, sabe? vai ser tema de um outro programa de saudade aí. né? Mas- Sei. Aí eu tô ótima Ainda pra falar sobre Que é- saudade. Pois é, mas isso aí fica para outro programa. Mas eu realmente acho que... Pra mim, o que... Porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que qualidade de vida é isso. É você ter o A gente- time, você poder parar. Você falar assim, poxa, eu vou olhar aquele cachorrinho ali brincando na neve, porque isso é engraçadinho. E ninguém se aproveitar pra fazer mal a você porque você tá desatento, sabe? Que é muito isso. A gente precisa andar em alerta no Brasil. Eu acho que isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é você ligar para um serviço, você pedir para trocar a sua internet, fazer algum pacote, ter algum problema no seu banco, você conseguir resolver isso com facilidade, não precisar, né, levar muito tempo. Isso não lhe consome, a segurança, sobressalto. Mas eu posso botar uma questão... Sim, não sei se vocês podem concordar comigo ou não, tá? Mas, Vamos lá. assim, porque eu sempre tive na minha cabeça, assim, por que alguns países são mais desenvolvidos e têm uma melhor qualidade de vida do que outros, né? E eu sempre fui muito prático, Claro, né? Muito Lucas, eu- objetivo, né? E assim, Planejado, né? porque assim, por mais que o seu ônibus seja perfeito, que chegue na hora combinada, como você adora muito esse ônibus aí, né? Mas vamos supor que naquele dia exato ele parou ali e ao invés de você e mais uma senhorinha e mais um senhor ali para entrar junto com você no ônibus, existam outras 70 pessoas querendo entrar no mesmo ônibus, né? Porque aí eu acredito que dessa forma o sistema já não começa a ser tão pontual, né? Mas E eles não são funcionar. planejados pra isso. Pois é, aí vai. Eu sempre pensei, poxa, será que esses países não são tão desenvolvidos e com a melhor qualidade de vida? Porque a população deles também é menos numerosa, né? E aí, Acho que deve ser também uma questão de estatística. pois é, aí Também. isso me surpreende porque quando eu penso, poxa, gente, eu vou para Noruega, eu vou para a Suécia, lá na Finlândia tudo funciona, a Globo faz uma reportagem lá mostrando, né, as maravilhas da Finlândia. Gente, quem já foi para a Finlândia, né? Então, muita Eric pouca Gorn, gente. que é um amigo meu da escola. Tá vendo? Papai Eric? Noel, né? Pois é. Não há A única não há referência pergunta que eu sem tenho. resposta para a Milena, né? Então, mas isso foi só uma paródia, tá? Foi só uma metáfora. Forrest Gump, Tá? contadora Mas de assim, histórias. e é genial como funciona, né? A população também, eu imagino, poxa, populações pequenas, eu ficava tentando, o que será que une essas nações todas, né? Mas aí depois eu
Apagaram a luz aqui, Sempre gente. falta luz aqui. No Canadá, é nessa sala principalmente. Blackout. Falta sempre luz. Tudo funciona no Canadá. Menos a Meu Deus do luz. céu, Alguém coração, esbarrou no meu Deus, interruptor aí. coração, Olha aí. meu Deus. E aí vem o meu grande ponto, né? Que o Japão tá em quinto no ranking. Eu sou louca Populoso. pra conhecer o Que Japão. é um dos países mais É. superpopulosos do mundo, né? Então tá aí. Tudo que eu Já cai por pensava, terra. bobagem, viu, Lucas? Suas ideias aí não fazem o menor esse sentido. planejo hoje não. Bom, eu vejo que tem muitos outros tópicos também. Eles fizeram junto com a eleição dos países, né? Eles também fizeram uma análise de quais os líderes mundiais que você Mais tem influentes. você tem mais respeito, Ah, mais respeito? respeito. sabe? Que você mais admira. Quem foi né? mais? Você pode me Então, adiantar? adivinha? O bonitão, garboso, Justin Trudeau. Justin Trudeau, empatado com a nossa excelentíssima Angela Merkel, Ah. tá? Da Alemanha Nossa. também, Uhum. tá? Eles lideraram o ranking em menções, Gostei. tá? Bom, Mas, e vocês adivinham quais foram os que foram menos votados? Dou uma chance para Ah, vocês. o nosso amigo Simpson. Quem seria o amigo? Donald Trump. Donald Trump e pare com outro também. Quem seria? Dilmão? Não. Não sei. Lá da Rússia, Vladimir Putin. Ah, Entendeu? Então, fica aí. Fica o registro, né? E, bom, se isso quer dizer alguma coisa, não faço a menor ideia. a gente tá aqui pra tentar criar ideias novas, É verdade. discutir, trocar. É. E, bom, existem vários outros, né? Esse ranking aqui a gente poderia ficar horas e horas discutindo, né? Existem também, para melhor país para sediar uma empresa, seria a Suíça. Abrir uma empresa, tocar um negócio, a Tailândia. Alguém sabia disso? Como faço Não, para não viver faz num país que quero abrir empresa e ter a maior qualidade de vida? Né? Se estão Pois em é, países eu acho que distintos. você tem que abrir a sua empresa, o seu head office na Suíça, botar ela para operar na Tailândia e ficar e voltar para casa e dormir no Canadá. Eu acho que é por Ah, aí, então tá resolvido o entendeu? meu problema. Isso é que é planejamento. Não é? Tá bom, gente. Olha, então por hoje é só. Obrigado aí por terem assistido a gente. E espero na próxima semana ou em qualquer momento, caso a gente faça um plantão aqui na Planet também, Pode ser. a gente volta com mais novidades, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tá na Planet.